Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje está baseada no texto de Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 21, onde nós vemos que houve um conflito entre Paulo e Pedro pela hipocrisia no comportamento do segundo, de Pedro, enquanto estava com os gentios e após a chegada dos judaizantes, quando Pedro cedeu à pressão dos radicais da lei e abandonou a essência do evangelho, que é a verdade. Aqui está escrito: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, capital da Síria, não a Antioquia da Pisídia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver em Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nesta passagem, nós vemos aqui Pedro sendo desprezível, como muitos de nós somos às vezes. Se comporta conforme o ambiente, se comporta conforme a conveniência. E o Evangelho não é isso. Essa questão de ficar discutindo valores peculiares a um grupo e quando se está com outro grupo se comportar de maneira diferente, é o que chamamos de vida dupla. Posa de santo enquanto está com os seus, com os judeus, e leva uma vida diferente de tudo o que os judeus defendem quando está com os gentios. Seria muito mais honesto se Pedro e os demais judeus e até Barnabé mantivessem a sua posição ou assumissem que comeram a feijoada, se alimentaram com os gentios, gostaram da vida com os gentios, apesar de serem judeus. Aí, quando chegaram os outros, ficaram querendo obrigar os novos irmãos gentios a seguir a lei da cultura deles. Isso não está certo. Note-se aí que na liberdade cristã, Paulo repreendeu aquilo que estava errado.
Até o Barnabé, cujo significado do nome é José das Exortações, entrou por esse caminho da hipocrisia. E a hipocrisia nos relacionamentos tem atrapalhado a unidade do corpo de Cristo, pois esse fogo estranho no altar, essa coisa da salvação pelas obras humanas, tem atrapalhado muitas comunidades no seguir a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho, onde aprendemos que a salvação vem pela fé e a fé em Jesus Cristo, o único ser humano que cumpriu a lei. Então, amados ouvintes, não nos deixemos levar por essas picuinhas, por esses falsos ensinamentos que, vez por outra, adentram a igreja. E tenhamos uma postura coerente com a fé que professamos, vivendo de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Não podemos ser repreensíveis, dissimulados, porque isso é o que mais atrapalha de as pessoas nos ouvirem, darem ouvidos à nossa pregação, porque a hipocrisia fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o verdadeiro evangelho, o nosso testemunho, a nossa pregação, que sai do nosso coração através da nossa boca, para que o Espírito opere a conversão do pecado, da justiça e do juízo. Sejamos cristãos autênticos, abaixo a hipocrisia. Foi o que Paulo fez nesse diálogo duro, em público, com Pedro e os demais irmãos, repreendendo quando estava errado, quando foi falso, quando agiu de modo desprezível e incoerente. Sejamos uma igreja coerente. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me